Fala, meus príncipes e princesas, quem fala com vocês é o professor Elton Oliveira. Vocês estão aqui no canal Multi História. Muitíssimo obrigado por chegar até aqui. Hoje a nossa aula é sobre o feudalismo. No vídeo anterior, nós acabamos dialogando aí sobre a construção do feudalismo. Nós entendemos como é que o rei acabou perdendo o seu poder, né? E agora nós vamos entender fatidicamente o estabelecimento do que vamos entender como feudalismo. Então roda a vinheta. Já conhece a vinheta, já conhecem o título, então fatidicamente vamos começar o nosso conteúdo. Mas antes de mais nada, né? Passa lá no canal, vê o último vídeo publicado, ativa o sininho, ativa as notificações, que é para vocês receberem absolutamente tudo que a gente começar a postar por aqui, né? Dê um like e se inscreva no canal, gente. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou mostrar o material que eu preparei para vocês. Feudalismo. Gente, antes de iniciar fatidicamente o nosso conteúdo, é importante a gente saber que a Europa passou por um período de reforma. Houve uma reforma administrativa na Europa. Como assim administrativa? Tinha um rei que era o responsável por administrar, né, seu reino, e ele volta aqui para o tio. E esse rei começou a perceber que ele não daria conta de tudo sozinho. Ele queria ficar mais de boa. Então, nessa reforma administrativa, o que é que ele propôs? Ele dividiu o território todinho, certo? Em condados e marcas. Quem administrava os condados eram os condes. Quem administrava as marcas eram os marqueses. Até aí tudo bem, né? Condado, marca, até aí agora a gente já sabe como é que surgem esses títulos nobiliárquicos, esses títulos de nobreza. Esse título, por hora, ele é atrelado à terra. Beleza, né? Aquela circunscrição geográfica que ele irá administrar. Mas o que é que a gente compreende como administração no feudalismo? É basicamente a capacidade que você adquiriu agora, né, como um conde ou como um marquês, de cobrar os impostos, mas também de trabalhar a terra para quê? Para que ela dê frutos e você entregue parte de sua produção como imposto. Nós vamos ter uma aula só sobre imposto, eu vou mostrar isso para vocês posteriormente. Mas agora que você entendeu como é que surgem os condados, como é que surgem as marcas, como é que desenrolou essa reforma administrativa, a gente já vai começar alguns conceitos basilares sobre o feudalismo. Vejam só. Feudalismo. Gente, o feudalismo em determinado momento, ele pode ser atrelado à terra, tá? Mas ele também pode ser atrelado a uma concessão. Professor, como assim uma concessão? Essa concessão, gente, tem a ver com uma permissão. Beleza, concessão, permissão. O que é que. Explique melhor, explique melhor. Permissão. Gente, a partir desse feudalismo, alguém vai ganhar permissão para trabalhar na terra ou trabalhar a terra, ou ainda vai ganhar uma permissão para cobrar o que? Já sabe, né? Imposto, né? Cobrar impostos, vamos pôr no plural. Certo, gente? O feudalismo atrelado à terra, ele vai estar aqui no sentido de trabalhar a terra, no sentido de eu trabalhar, plantar e colher, certo? Por vezes, alguns livros, e até quando eu estava estudando no ensino fundamental, a gente acabava confundindo o feudalismo com a própria terra. Então, tal que o feudalismo, gente, vem o que? De feudo, né? O que é um feudo? É um pedaço, né, de terra. Beleza? Então aqui a gente já consegue destrinchar coisas muitíssimo importantes. Primeiramente, ó, característica do feudalismo. Gente, primeiramente, o feudalismo ele está atrelado à terra. Segundamente, que eu falei para vocês, o feudalismo ele vai estar atrelado de alguma forma a nobreza, certo? Aos títulos nobiliárquicos, a nobreza, certo? E a terceira coisa, mas não menos importante, é que esse feudalismo ele está atrelado ao imposto.
Tudo isso em primeiro momento. Passando o slide, gente, a gente vai entender que o feudalismo foi um sistema econômico que vai vigorar durante toda a Idade Média. Então, se eu falo para vocês sobre Idade Média, eu estou falando que o sistema econômico daquele período era o feudalismo. E era baseado em quê? A terra, certo? Elemento sem o qual seria impossível estabelecer esse sistema aqui que nós estamos estudando. E aqui eu coloquei para vocês construções medievais, né? Aqui nós temos um castelo medieval, ó, com a torre aqui para a vigilância, certo, gente? E aqui a gente já consegue perceber uma característica muito forte das sociedades feudais, das sociedades medievais no plano geral. É o quê? É que as construções sempre vão ser edificadas por aqui, ó, um local alto, certo? Um local alto, porque de longe a gente consegue ver os nossos inimigos. E o fator muito importante do feudalismo é a igreja. Só que sobre a igreja a gente vai ter uma aula específica, tá? Bom, e aí nós já temos conceitos de extrema importância da gente saber que é o de suzerano, ó, o de suzerano e o de vassalo, certo? O feudalismo vai ser um sistema baseado na terra. Então, quem tem a terra vai ter poder e, por consequência, dinheiro também. Agora, se no primeiro momento você não tiver dinheiro, um dia você vai conseguir ter dinheiro. Gente, é importante a gente saber que quando eu falo dinheiro, eu não estou falando sobre reais, sobre o papel moeda que nós utilizamos hoje em dia, mas o dinheiro no sentido mais amplo, porque nesse período a gente utilizava o ouro, a gente utilizava a prata, mas a gente também começou, né, a praticar diversas trocas. O escambo, que é uma troca simples e direta, baseada em quê? Nos produtos agrícolas que a gente colhia. Beleza? Então vai ser basicamente isso. Quem tem terra tem poder e dinheiro. Se você não tiver dinheiro, um dia você vai conseguir. Mas o que é que, até nos dias de hoje, o que é muito importante? Dinheiro é importante? É. Mas poder é demasiadamente importante. Porque se eu tiver poder, eu posso pedir para alguém fazer uma coisa para mim e isso de alguma forma vai render dinheiro. É certo? Bom, não. Naquele período era certo? Talvez as pessoas não se questionassem tanto sobre. Elas estavam ocupadas com outras coisas, mas provavelmente alguém se questionou. Mas esses pensamentos filosóficos fica para uma outra aula. Beleza? Então, por aqui eu estou basicamente explicando para vocês a fundamentação de relações de extrema importância para a gente entender o feudalismo, que é a relação entre o suzerano e a relação entre o vassalo, certo? E tudo isso eu vou explicar. Bom, gente, existia um ritual, que era o ritual de sucerania e vassalagem, que vai, né, se estabelecer aí entre duas pessoas nobres. Vai ser um ritual entre nobres. Só que um era um nobre com terra e o outro era um nobre sem terra. Vamos lá. Olha aí, nós temos um carinha, né, mas a sua boizinha aí, a rainha, coisa linda. Então, este nobre aqui, gente, nós temos um mais enorme e ele tem terra, certo? Quem é esse tio? Esse aqui é o suzerano. Então, suzerano é um nobre com terra. Se eu sou um nobre com terra, eu sou um senhor feudal. Eu sou o dono de um feudo. Em primeiro momento, eu sou o dono de um feudo. E a gente vai abstrair mais, certo? Bom, e aqui nós temos uma plantação de trigo para simbolizar essa terra, porque na Europa a gente tinha muita plantação de trigo. E quem é o vassalo? O vassalo, meu príncipe e princesa, é um nobre sem terra, né? Na atualidade ele seria alguém aí do MST, estaria reivindicando seus direitos. Só que nesse período não tem direitinho bonitinho não, pai. Você tem que se virar. Então, o que é que vai acontecer? Pô, o cara é nobre e tem terra. Só que ele não vai conseguir administrar toda a sua terra, não vai conseguir plantar em toda a sua terra. Então o que é que ele faz? Ele simplesmente vai e divide, né? Pô, não dá para eu ficar com isso aqui tudinho, acho que eu vou dar para outra pessoa a gerir e eu pego os impostos. Prática super, hiper, mega normal, certo? E daqui a pouco a gente vai dar um nozinho na sua cabeça, mas a gente vai conseguir entender, veja. Então, suzerano é um nobre com terra, vassalo é um nobre sem terra. Mas a terra necessariamente é propriedade do suzerano? Não necessariamente. E aí é que a história começa a ficar mais gostosinha. E a gente vai ver isso. Vejam o seguinte, então.
Ó, suzerania e vassalagem. Os dois faziam parte do rito, né? Tanto o suzerano quanto o vassalo vão fazer parte de um rito. E aí, nesse ritual, os homens vão pegar a mãozinha do outro, vai dar um beijinho gostoso, vai pegar o pezinho do outro e dar um beijinho gostoso. E aí, tem casos em que esses dois homens, para selar esse ritual de extrema importância para a economia daquela sociedade, vão lá e para dizer, pô, eu sou fiel a você, não vou meu suzerano trair você de forma alguma, nós vamos fazer esse ritual. Ia lá e dava uma bitoquinha, um selinho na boquinha do outro para afirmar esse laço de fidelidade. Certo, gente? Então, esses ritos vão ajudar a fortalecer a figura do suzerano, a figura do nobre no plano geral. Mas, em compensação, enfraquece a figura do rei. Enfraquece a figura do rei. E eu vou explanar isso tudo para vocês. Ó, a gente acabou vendo que os reis perderam basicamente boa parte do seu poder durante toda a Idade Média, né? Houve uma decadência do poder do rei, porque ele fez aquela reforma administrativa que eu falei para vocês, lembra? Falei sobre essa reforma administrativa, então o rei ficava aqui de boa, esperando o impostinho chegar. Os condes, os marqueses, os barões acabavam fazendo essa cobrança de imposto e logo eram eles que tinham maior relação com a população. Então, essas pessoas vão pegar terras do rei, vão se tornar suzeranas de outras pessoas. Então, quando eu me torno suzerano, a fidelidade dela não vai ser a mim, que sou rei, né? Vai ser a mim, que já peguei a terra do rei de bonde, né? Então, preste atenção, vamos lá. Ó, eu sei que começou a dar um nozinho, mas a gente vai começar a explicar. Veja, nós temos os direitos e os deveres. O suzerano, ele vai ter o dever de proteger o vassalo. No vídeo anterior, a gente viu sobre essa proteção, né? As pessoas começam a mudar para o campo justamente porque querem proteção. E vão ter o direito de reaver, ou seja, tomar de volta o feudo a qualquer momento, né? Caso o vassalo morresse, opa, falta um S. Caso o vassalo morresse ou se ele fosse infiel. Então, o suzerano podia olhar assim e dizer: opa, tá me traindo, tá com outro senhor feudal, dá pra cá minha terra, ladrão, né? E aí nós temos os vassalos, que obviamente têm mais deveres, como contribuir com ouro, né? Pô, tô aqui na sua terrinha, vou dar um dinheirinho para você, vou dar um ourinho para você, né? Prestar ajuda quando solicitado. Pô, tá tendo um ataque lá no outro feudo do meu suzerano, vou lá ajudar, né? E comparecer a todas as convocações. Essas convocações, dentre outras formas, ocorriam para que um suzerano demonstrasse o seu poder para outro. E o vassalo ainda poderia se tornar um suzerano. Pô, como assim? O cara não tem nada. Ele pode se tornar um suzerano, pô. Esse professor aí é meu maluco. É verdade. Ele é meu malucão. Eu sou meu malucão. Mas eu vou mostrar pra você. Ó, não se espante não. Veja. Veja, não se espante. Pô, explico, né? Dentre os direitos e deveres, o vassalo pode se tornar um suzerano. Coloquei em caixa alta, mas não se preocupe porque eu explico. Eu explico. Pense no seguinte, vamos fazer uma pirâmide aqui para a gente entender esse feudalismo, certo? Ó, essa aqui não é a pirâmide da Idade Média, só para a gente começar a entender a divisão entre esses picos. Pense o seguinte, num primeiro momento, a gente vai ter o rei, que vai ser o dono da terra, certo? Ele está em cima de tudo, beleza. Só que esse rei tem uma terra, ele quer dividir. Então ele vai dividir para três pessoas. Vamos lá. Ele vai dividir para três pessoas. Vou pegar um amarelinho aqui. Então ele vai chegar em algum momento e vai dizer: ó, eu vou dar essa terrinha amarela para o barão. Beleza. Aí ele vai chegar e vai dizer: ó, essa terrinha aqui em verde eu vou dar para um conde. E essa terrinha aqui em azul eu vou dar para um marquês. Beleza, de boa. Então quer dizer o quê? Quem é o verdadeiro dono da terra? O rei é o verdadeiro dono da terra. Mas ele deu essa terra, ele consentiu essa terra para três pessoas.
um conde, um marquês e um barão. Beleza? Então esses barões, o que é que eles vão dizer? Pô, muita coisa pra gente fazer aqui nessa bagaça. Então pense o seguinte: o barão chega e divide a terra para mais 3 pessoas. Este boy aqui vai e divide a terra para mais 3 pessoas. E este boy aqui então divide a terra para mais 3 pessoas. É quase um sistema de multinível, né? Não é pirâmide, é multinível. Então, gente, eu quero que vocês prestem atenção nesse triângulo. O verdadeiro dono dessa terra, quem é? É o rei. Então, o rei, ele é o suzerano. Professor, mas se tem suzerano, tem um vassalo. Quem é o vassalo do rei? O barão, o conde e o marquês. Esses 3 são vassalos do rei. Professor, mas esses 3 aqui, eles são suzeranos também, são. Só que eles são suzeranos em relação a essas outras pessoas que eles arranjaram. Certo, gente? Então, assim, super de boa esse assunto de suzerania e vassalagem. No primeiro momento, o rei é o dono de absolutamente tudo. O cara é fera. O cara é top. É o dono de tudo. Só que ele fica com preguicinha e diz, pô, ó, vamos dar pro pessoal administrar aí. Tô na preguiça da boba, né? Então ele vai dividir. Pá, 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 dividiu. Beleza. O rei é o suzerano. Suzerano maior. O cara suzerano não. Mas ele pega os seus feudos e divide para outras pessoas. E essas pessoas são o quê? Em relação ao rei, essas pessoas são vassalas. Só que elas conseguiram outras pessoas. Elas conseguiram outras pessoas. E se elas conseguiram outras pessoas, elas serão suzeranas em relação a essas outras pessoas. Então o que? Tudo depende, tudo depende. Pô, o barão ele é o quê? O barão ele depende. Ele é vassalo em relação ao rei e suzerano em relação aos seus vassalos. Gente, mas é basicamente isso, tranquilinho, ó, super curto, super rápido, e aí a gente conseguiu finalizar o rito de suzerania e vassalagem durante a Idade Média, conseguimos entender o que é esse feudalismo e conseguimos entender que a concessão é em relação a diversas coisas, desde o trabalho da terra até mesmo a cobrança de impostos. Então, gente, beijos, se inscreva no canal, ativa o sininho, chegou até aqui no final, né? Dê um like nesse vídeo, né? Please, pelo menos um like. Beijos e tchau, tchau. Até a próxima.